5, do 1 ao 9, nós vamos ler, tá bom? Lembrando que esse texto será discorrido nos pequenos grupos, nos PG. Vamos lá, então. Irmãos, no que se refere a tempos, às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão, à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestivos da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete e esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós já oramos, mas vou fazer só mais uma breve e rápida oração. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de partilhar com todos esses irmãos que estão aqui a palavra que pertence a Ti, que é Tua. Pai, manifestai agora por meio das nossas vidas, como canal de bênção, ó Deus, para abençoar, Senhor, todos que aqui estão. Como canal de bênção para todas as pessoas que não mediram distância e nem esforços, mas estão conosco aqui. Por mais que seja online, mas estão conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês, dentro desse contexto aqui, de Paulo falando aos irmãos em Tessalônica, eu quero abordar cinco pilares que Paulo aborda aqui. Ele aborda a volta de Cristo, ele aborda encorajamento, ele aborda a falsa paz e segurança, e ele aborda também conselhos práticos. Então, dentro disso que nós estamos falando para vocês, nós entendemos o seguinte: nós vemos que Paulo, ele começa a epístola, que foi escrito, tudo indica que na segunda viagem dele, segunda viagem missionária dele, e isso enquanto ele esteve em Corinto, tudo mostra que Paulo, ele opina a respeito dos fins dos tempos. Ele opina a respeito da volta de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, Paulo, quando ele expressa o seu pensamento escatológico, o seu pensamento a respeito dos fins dos tempos, nós entendemos que ele estava preocupado com os judeus, ele estava preocupado com algumas pessoas infiltradas que usavam a malandragem para alvoroçar a cidade. E isso estava propenso a interromper o discurso de Paulo. Porque o discurso de Paulo, ele está preocupado com aquela quantidade de pessoas que estão ouvindo a sua palavra. E ele começa abordando como? Ele aborda questões sobre a vida de Cristo, ele começa lá no Antigo Testamento e ele vai falando com base no Antigo Testamento. E um número muito grande de pessoas haviam se convertido. Um número muito grande de pessoas aceitaram a Cristo. E ele começou a discorrer sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. E ele começa, dentro do capítulo 4, do 1 ao 8, ele fala sobre a necessidade de santidade. No capítulo 4, 9 e 10, ele fala sobre o amor fraternal. E dentro desse capítulo, ele fala sobre a necessidade, ele alerta sobre a necessidade de vigilância, de prudência.
Então, esses 5 pontos que eu falei para vocês que nós vamos abordar, é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque hoje pouco se fala sobre a volta de Cristo. E quando nós falamos da volta de Cristo, a volta de Cristo ela vai ser universal. Ela vai ser para todos. Ela vai ser para toda a humanidade. E ao mesmo tempo que algumas igrejas não falam sobre a volta de Cristo, alguns preleitores, pastores não falam sobre a volta de Cristo, Paulo está aqui preocupado com esse discurso em sua viagem missionária. E ele traz uma palavra de encorajamento para que aquele burburinho, aquela galera que estava lá, que se misturou com o meio da malandragem, se infiltrou, poderia deturpar aqueles que são recém-convertidos, às vezes inexperientes, que estão no primeiro amor, poderiam se desistir, poderiam parar, poderiam desanimar. Então, Paulo fala com a palavra de encorajamento para eles. Paulo fala também sobre a falsa paz e segurança. Que paz é essa? Que segurança é essa que os tessalonicenses teriam, ou o povo de Tessalônica teria? Que paz, que segurança é essa? Embora isso sirva para os nossos dias também. Então, Paulo, preocupado com isso tudo, Paulo traz um alerta. Paulo alerta eles, tomem cuidado. Paulo vigia, Paulo fala da couraça, porque eles precisavam, necessitavam de alguém para não desanimar eles. Como nos dias de hoje nós vemos, as pessoas estão no mesmo molde da época de Paulo. A gente poderia destacar 1 Tessalonicenses como bloco 1 e 2 Tessalonicenses como bloco 2. E no bloco 1 é que Paulo encoraja esses cristãos judeus que estão ouvindo o seu discurso, estão ouvindo o que ele fala. E hoje nós vemos também os grandes pregadores discursando no púlpito ou falando no púlpito, da mensagem do púlpito, mas muitos deles deixam de lado a volta de Cristo porque se preocupam mais com o reino terreno. E Paulo aqui está preocupado com o reino celestial. Por isso ele aborda a questão sobre a falsa paz, sobre a segurança. Que segurança é essa? Que paz é essa? Então, ele começa a dar conselhos práticos. Ele começa a abordar que devemos vigiar, que a volta de Jesus será como um ladrão. Ladrão não avisa o dia nem a hora, nem o momento que ele vai cometer tal delito ou tal crime, como nós entendermos. E Paulo, quando ele dá esses conselhos práticos, porque ele está preocupado. E nós hoje, como pastor, como ministro, nós também temos que estar preocupados com os recém-convertidos, até com os crentes veteranos. Quando eu digo veteranos, crentes mais velhos, que têm já 40, 50 anos de evangelho, que estão desencorajados, estão perdendo a fé devido à apostasia que tem entrado no mundo. Nós vemos hoje muitas pessoas entrando para o caminho de gnosticismo. Pessoas que muitas vezes começaram no berço evangélico, foram cristãos, receberam o Espírito Santo e entraram para o caminho de gnosticismo. O que é gnosticismo? Pessoas que duvidam da existência de Deus, que duvidam do poder de Deus e que duvidam da vinda de Jesus. Nós estamos aqui compartilhando esse alerta para você sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus ela está tão mais próxima do que nós imaginamos. Os fenômenos que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo no planeta, mostra claramente que a volta de Jesus está aí. Então, essa abordagem de Paulo, nesses 5 pilares, a volta de Jesus, encorajamento, falsa paz e segurança, e conselhos práticos, mostra que eu e você, nós temos que nos preparar cada dia para a vinda de Jesus. Em outras palavras, ou agora entrando na parte de conselhos práticos, nós temos que confiar somente em Jesus. Não podemos confiar em ninguém, homem nenhum e pastor nenhum, confiar somente em Cristo, confiar somente em Jesus.
Porque tudo que Paulo está falando aqui para os irmãos de Tessalônica, ele está falando com propriedade. Ele está falando que ele está vendo a situação dos cristãos que estão começando, iniciando no Evangelho, e como eles poderiam perder o equilíbrio devido à infiltração. Hoje não está diferente. Hoje nós temos várias pessoas infiltradas no meio cristão e que estão, de certa forma, tentando desencorajar aqueles que começaram com tudo no primeiro amor, que começaram a 1000 por hora e, de repente, deu uma esvaziada, diminuiu o ritmo, e cristão nunca deve diminuir o ritmo. Eu costumo dizer nas palavras que o cristão não deve acostumar com Deus. Deus não é um ser que nós devemos acostumar. Deus é um ser que nós devemos respeito. Deus é um ser que nós devemos ter ele como tremendo. Mas muitas pessoas não querem entender assim. Eu admiro outras religiões, porque algumas religiões, como o Islã, por exemplo, durante o período de 3 dias, eles param todas as suas atividades e começam a venerar ou adorar Allah. Nós, cristãos, deveríamos fazer isso também. Parar tudo que nós estamos fazendo e venerar o nosso Deus em respeito a Ele. Só que nessa temática sobre a volta de Jesus, que é o tema dessa manhã, ou da tarde, quando você estiver vendo esse vídeo, é sobre a volta de Cristo. Ou sobre a salvação. Por quê? Muitas pessoas não estão mais preocupadas com a salvação. Passaram uma cortina na vida das pessoas, que as pessoas acham que a vida começa aqui e termina aqui. Negativo. A vida, ela continua pós-morte. Morre-se uma vez, o próprio Paulo fala, depois segue-se a juízo. Então Paulo está abordando aqui tanto a volta de Cristo, encorajamento, falsa paz, conselho prático, mas o juízo de Deus que está para vir sobre a terra. Então nós estamos vivenciando o momento que o juízo de Deus virá sobre a terra. Sobre o que os homens estão fazendo, sobre o que as pessoas estão fazendo, sobre o que a humanidade está fazendo. Mas eu queria encorajar você a continuar servindo ao Senhor, a continuar adorando ao Senhor, continuar entendendo que tudo o que está acontecendo, especificamente tudo, é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da Bíblia Sagrada. Então nós não podemos perder o nosso tempo, não podemos esquecer que estamos no tempo do fim. E o que nós precisamos fazer para que outras pessoas também fiquem em alerta? É anunciar a palavra, é levar a palavra. Paulo, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, lá em Atos capítulo 9, ele diz lá em 1,16 de Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, ai de mim, que no envergonho do Evangelho de Cristo. Ou melhor, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Então, algo inquietava ele a levar a palavra. Algo tem que nos inquietar a levar a palavra de Deus. Eu falava com a minha sogra antes de nós estarmos online, que nós queremos ir para outro lugar, aonde ela está, por exemplo, para levar a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa inquietude dentro de nós, de levar a palavra de Deus e não ser egocêntrico ou não ser egoísta, egocêntrico é egoísta, de deixarmos a palavra só conosco. Então nós temos que dar esse conselho prático. E não precisa ser pastor para dar conselho prático. Qualquer um pode falar, ó, estamos nos fins dos tempos. Nós precisamos pregar, precisamos ministrar a palavra do Senhor a todos que precisam ouvir. Tem pessoas que talvez deduzam e entendam que pregar a palavra do Senhor é simplesmente em cima do altar, dentro de 4 paredes. Não, não, não. Você pode pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço. Deus não se concentra numa caixinha aonde nós estamos ou aonde nós nos encontramos. Deus está em todos os espaços. Por isso, em São Mateus 18, 24, diz: aonde estiver, aonde se acharem, aonde se encontrarem 2 ou 3 reunidos no meu nome, saiu dos lábios sacrossanto de Jesus. Então, só para me finalizar, nós precisamos entender que Jesus nos chamou para compartilhar o teu amor. Então, Paulo está partilhando o amor do Senhor na preocupação de que eles não se percam. Então, nós também precisamos nos preocupar com pessoas que estão se perdendo.
na dependência química, pessoas que estão se perdendo, achando que o mundo é um mar de rosas, que tudo é maravilhoso e as pessoas esquecem que nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui como de passagem e estamos almejando e querendo um novo lar. Um novo lar com paz, um novo lar com uma verdadeira segurança, com verdadeira paz. Mas muitas pessoas não entendem assim. Mas você é feliz porque você está procurando, ou você, ou eu, nós, somos felizes porque estamos procurando em Cristo encorajamento. Encorajamento para vencer esse mundo tenebroso, esse mundo assustador. Quando eu digo esse mundo assustador, porque Paulo está falando que haverá uma paz e segurança. Mas que paz é essa? Que segurança é essa? Sendo que Jesus falou lá em versículo 33 do capítulo 16 de São João, que no mundo, do Evangelho segundo São João, que no mundo nós teremos aflição. Nesse mundo nós teremos angústia, nós teremos tristeza, nós teremos perca, nós teremos tudo aquilo que está, tudo adjetivo de todas as palavras que são adjetivo de aflição, nós iríamos passar. Mas não quer dizer que nós temos que desanimar, porque assim como ele foi um vencedor neste mundo, nós também seremos um vencedor. Só que nós temos que vencer aguardando a volta de Cristo, porque Cristo, ele venceu a aflição, mas ele foi para a glória. Tanto que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, eles vê Jesus subindo, eles vê Jesus partindo, mas eles ficaram esperançosos, firmes, que Jesus iria voltar. Então, nesta manhã, nós abordamos 5 pontos: a volta de Cristo, encorajamento, falsa paz e segurança e conselhos práticos. Muitas igrejas não estão preocupadas com a volta de Jesus, mas eu estou aqui porque eu preocupo com você e preocupo com você que está do outro lado. Jesus está às portas. Nós temos que abrir a nossa mente, a fazer uma autoanálise. Como está a nossa vida diante de Deus? Como eu estou diante do Senhor? De que maneira eu estou me preparando para a volta de Jesus? De que maneira eu estou entendendo a volta de Jesus com todas essas mudanças tecnológicas, com todas essas revoluções, com tudo que está acontecendo, rumores de terceira guerra mundial? Como eu estou aguardando a volta de Jesus? Fica essa palavra de reflexão para você, para nós, porque precisamos conscientizar que Jesus está às portas. Amém? Deus vos abençoe.